Durante o período da Alemanha nazista, a propaganda era uma das principais formas de promover o antissemitismo. Entre muitos exemplos, temos um caso que vale destacar aqui. Em 1940 foi lançado o filme que em inglês foi traduzido como The Eternal Jew. Esse filme foi dirigido por Fritz Hippler após indicação do famoso ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. A ideia basicamente era manipular a opinião pública com base em imagens que mostrassem os judeus como parasitas ou como causadores de problemas. Num determinado trecho, ainda na parte inicial, o filme mostra como os judeus se propagaram pelo mundo, marcando presença em vários continentes. Logo em seguida, numa analogia extremamente bizarra, o filme mostra como os ratos se propagaram pelo mundo e como eles serviam basicamente para atrapalhar a vida das pessoas e causar doenças. A propaganda nazista foi, muito provavelmente, uma das principais fontes de inspiração para compor um dos principais elementos dessa graphic novel aqui, Maus, de Art Spiegelman. O termo Maus, em alemão, significa rato. Nesse livro, os judeus são representados justamente por ratos, enquanto as outras pessoas são representadas por outros animais. O Art Spiegelman utiliza o antropomorfismo, essa coisa de você misturar características humanas com animais, tanto como uma forma de crítica, quanto como uma forma de expressar em imagens, de uma maneira mais simbólica, todo aquele cenário recheado de preconceito. Bom, no livro é assim: os alemães eles são gatos, os judeus são ratos, os poloneses são porcos, os americanos são cachorros, os franceses são sapos, os suecos são renas e por aí vai. O livro Maus é um daqueles livros que você recebe indicação o tempo todo para ler, sabe? Mas também o livro ele foi best-seller em vários países e no Brasil não foi diferente. Basta dar uma pesquisada no Google mesmo, ou no YouTube, que você encontra várias resenhas, várias análises sobre esse livro aqui, e na maioria das vezes são sempre elogios. Acontece que nada disso é infundado. No meio de tanta coisa sobre o Holocausto, e olha que realmente tem muita coisa sobre esse assunto, nós temos essa incrível graphic novel, Maus, que inclusive, se eu não me engano, foi a primeira a ganhar um prêmio Pulitzer. Atualmente o livro Maus é vendido nessa versão integral, mas ele primeiro foi lançado numa parte em 1986 e depois a segunda parte foi lançada em 1991. O livro conta a história de Vladek Spiegelman, pai do autor. O Vladek ele é um sobrevivente de Auschwitz que emigrou para os Estados Unidos. A relação entre ele e o seu filho, o Art Spiegelman, não era das melhores, sabe? Até porque o Art ele não tinha muita paciência para chatices do pai, como por exemplo o fato dele ser muito mesquinho. Numa espécie de reaproximação, o Art ele vai visitar o pai e pede que ele conte um pouco sobre a sua vida, principalmente sobre o período de perseguição aos judeus. A ideia era fazer uma espécie de biografia em quadrinhos do pai, que é exatamente esse livro aqui, Maus. O pai conta então sobre a sua juventude na Polônia, quando ele conheceu a sua primeira esposa. Ela era de uma família rica, o que de certo modo foi muito legal para ele porque ele teve uma vida bastante confortável, principalmente com o auxílio do sogro. Só que quando os alemães chegaram na Polônia, pouco a pouco a coisa foi piorando, né? E não, obviamente, não foi só para ele, foi piorando para tudo quanto era judeu. Tudo que foi construído ao longo dos anos vai se perdendo, sabe? É como se fosse caindo entre os dedos. Os seus familiares, eles vão sumindo, eles vão morrendo, o seu casamento, o seu trabalho, tudo vai sendo muito prejudicado. Isso para falar do começo. Muitas coisas vão acontecendo até que desencadeia no momento em que eles são, tanto o Vladek quanto a sua esposa, são capturados e levados para Auschwitz. Auschwitz, um dos símbolos máximos do Holocausto, é um local que é composto por uma rede de campos. Era fundamentalmente um local de extermínio, principalmente de judeus. Esse período do campo é uma das partes mais marcantes do livro. O Art Spiegelman vai mostrando, com base nas memórias do pai, como era, em detalhes, o dia a dia dos judeus naquele local. Em suma, os mais fracos eram descartados rapidamente, iam para as câmaras de gás. E alguns dos mais fortes eram utilizados para trabalho. O Vladek era muito forte e ainda por cima era muito esperto, sabe? Com um raciocínio muito rápido para resolver problemas. Isso, aliado com toda a sorte que ele sempre tinha, foi fundamental para que ele conseguisse sair de lá com vida. Bom, um primeiro aspecto interessante desse livro é a forma como ele é montado, O livro ele mistura de uma maneira muito interessante, por exemplo, os encontros de pai e filho do Art Spiegelman com seu pai, quanto se utiliza de flashbacks, que compõem a maior parte do livro, para contar a história do Vladek durante o Holocausto. Outra coisa que eu percebi e achei muito interessante é que o Art Spiegelman não poupa em nada o seu pai, sabe? Ele conta todos os detalhes dele, seja os pontos positivos, seja os pontos negativos.
O livro também não é totalmente dramático, sabe? Ele tem muito humor, principalmente em algumas partes das entrevistas e também no temperamento do pai, né, do Vladek mais velho. Se você é daqueles que não tem o hábito de ler quadrinhos, eu indico muito que você leia Maus, porque ele vai servir muito para mudar o teu conceito em relação a esse formato. E além de que é um livro muito comovente, vale a pena ler de qualquer maneira. Bom, se você gostou da resenha, dá uma curtida, se inscreve no canal, faz um comentário falando se você já leu esse livro, se você não leu, se você quer ler. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, e eu vou deixar aqui na descrição um link de um artigo que eu publiquei há um tempo atrás, que se chama 17 livros sobre o Holocausto. E o livro Maus está incluído nessa lista. Se você quiser dar uma conferida, como eu falei, o link está aqui na descrição. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!